Paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Todos têm visto os noticiários dos últimos dias. O ataque feito pelo Hamas contra Israel. Ataque num dia muito importante para Israel. Mas esse ataque não foi com um simples pensamento de vamos atacar e depois tudo volta ao normal. Temos que levar em conta que esse ataque foi o maior que o Hamas já fez, segundo alguns noticiários. E a reação de Israel foi exatamente a que eles desejavam, uma declaração de guerra por parte de Israel. Irmãos, no hebraico a palavra violência é a palavra Hamas. Vocês sabiam disso? Um profeta onde essa palavra logo aparece é o profeta Abacuque. Sua profecia nos leva para as profecias de Daniel 8, para a visão que Daniel teve no capítulo 8. E o capítulo 8 de Daniel faz conexão com as visões que ele teve em todos os outros capítulos, no 2, no 7, no 9, no 10, 11 e 12. Todas as visões de Daniel estão conectadas como uma só visão, uma acrescentando detalhes à outra. A Bíblia, irmãos, ela nos direciona de onde vem o anticristo. E essas profecias estão conectadas e a direção aponta para o mundo islâmico. O profeta Naum é quem fala isso mais claramente. Naum, no capítulo 1, versículo 11, diz: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Nínive é a capital da antiga Síria, que fica no atual Iraque, antiga Babilônia. E a visão de Naum faz conexão também com o profeta Daniel. E por que eu disse que a declaração de guerra de Israel era tudo o que o Hamas queria? O mundo islâmico, que é a união da descendência de Ismael com a descendência de Esaú, é dividido entre sunitas e xiitas. Eles, porém, têm um inimigo em comum: Israel. Após a declaração de guerra por parte de Israel, o que o Hamas fez foi uma convocação para que todos se unam contra Israel, sunitas e xiitas. Mas diante de tudo isso, como Israel tem agido? Israel tem demonstrado mais confiança na sua tecnologia, nos seus armamentos, na força do seu braço, do que no Deus de Israel. A coisa mais rara que vemos é o presidente de Israel falando em Deus. Porque hoje o desejo de Israel é ser como as demais nações. Ser um Estado forte, ter um presidente, um sistema tecnológico avançado, armamentos avançados e poderosos. Assim como no passado, quando Israel virou para o profeta Samuel e disseram que queriam
um rei como as demais nações. Deus escolheu Saul. Deus mudou o coração de Saul. E mesmo assim Saul se desviou da vontade de Deus. Mas antes de Samuel ungir a Saul, o profeta disse: para que vocês vejam como foi mau o desígnio de vocês de pedirem um rei, ao invés de fazer do Senhor o seu rei, eu vou orar e os céus darão relâmpagos e trovões. E isso está escrito em 1 Samuel. Hoje não há profetas em Israel, porque eles têm se gloriado nas suas armas, na sua tecnologia. Vejam como eles se gloriam no domo de ferro. Deus ainda voltará a enviar profetas para Israel, mas hoje não tem. Irmãos, hoje vemos que tem grandes nações do lado de Israel, mas ainda virá o tempo em que essas nações ficarão contra Israel. Israel só não será completamente destruído porque Deus tem promessa para Israel. Promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor cumprirá essas promessas. Israel hoje está com a cara das nações, comparável à grande Babilônia. Caso você tenha entendimento de quem é a grande Babilônia e de que ela representa todo esse sistema do mundo, você então consegue entender o que é Israel ter a aparência da grande Babilônia. É porque Israel está vivendo como as nações vivem. Por isso, mesmo não sendo a vontade de Deus, assim como não sendo vontade do Senhor, Ele pune os pecados das nações, e nós vemos isso na Bíblia, que Deus dá tempo para o arrependimento, mesmo não sendo sua vontade, Ele vai permitir as nações se voltarem contra Israel, para fazer justiça contra os pecados de Israel, ainda que seja seu povo escolhido. Para finalizar, gostaria de ler o Salmo 83 para os irmãos, que diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, não fiques inativo, ó Deus. Por que o salmista começa falando essas palavras? Porque ele sente como se Deus não tivesse enviando nenhum socorro, nenhuma ajuda. E é assim que Israel vai se sentir, por ter abandonado Deus de Israel. Continuando diz: os teus inimigos se alvoroçam, os que te odeiam levantam a cabeça, tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Irmãos, até mesmo no próprio Alcorão, a profecia deles para os últimos dias é fazer Israel virar pó. E viram o que o salmista disse? Eles dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações,
e não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente, firmam aliança contra ti, as tendas de Edom. Você sabe quem é Edom? Edom é Esaú. Esse foi o nome que ele recebeu quando vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Ele desprezou o direito de primogenitura por um prato de comida, como aquele que despreza a aliança com Deus para aceitar a marca da besta, para poder comprar e vender, comer e beber. Então diz, eles firmam aliança, as tendas de Edom e os ismaelitas, descendência de Ismael, Moabe e os agarenos. Esses agarenos, se você fizer uma pesquisa, era um povo que vivia ao leste da Palestina. Gebal, Amon e Amaleque. A Filístia. A Filístia é o território da Palestina. Como os habitantes de Tiro. Também a Assíria se alia com eles. A Assíria, irmãos, ela pega todo o território da Turquia, Irã e Iraque. E vocês sabem que o Irã é um dos grupos que mais financia o Hamas. Eles se constituem braço forte com os filhos de Ló. Os filhos de Ló é Amon e Moabe. Então, irmãos, são essas profecias que estão encaminhando para que as vejamos se cumprir. E vemos isso através dessa convocação feita pelo Hamas, para que os povos árabes, sunitas e xiitas deixem de lado suas diferenças e se unam contra o seu inimigo comum, que é Israel. Então, irmãos, caso você não seja inscrito no canal, por favor, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.